capítulo 7, salvo engano, isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. No versículo 1. Nós vamos tratar aqui de dois assuntos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1. Os internautas também, Você que está nos assistindo agora nesse momento, procure aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, a sua Bíblia, se você tem ela digital, ou talvez se você tem a Bíblia impressa, tradicional, apanhe ela. Abra aí o texto da palavra de Deus que estamos mencionando, as referências, para que você possa acompanhar a leitura com seus olhos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1. Vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar com os olhos aí na sua. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Somente até aí. Amém? Pode se assentar agora e dar uma salva de palmas e um glória bem alegre para o nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós sempre estamos citando na nossa introdução, antes da ministração da palavra, ou durante a ministração da palavra, algumas informações que são importantes, para que as pessoas possam compreender o porquê dos textos que nós estamos lendo nas quintas-feiras. Primeiramente, quero lembrar os irmãos que todas as quintas-feiras nós estamos com um culto de ensinamento, na parte da manhã. Na parte da tarde, ou seja, às 2h, no segundo culto, nós temos agora o culto da Fundação Reviver. Então, os ensinamentos nas quintas-feiras é no culto da manhã, a partir das 9h, e no culto da noite, às 19h. E nós estamos aqui, nas quintas-feiras pela manhã, falando de ética cristã. Eu já trouxe algumas orientações a respeito do significado da palavra ética. Eu vou falar novamente numa linguagem bem simplesinha. Nós estamos tratando de ensinamentos que são necessários para todos que vivem e têm uma comunhão com Cristo e querem viver essa comunhão com Cristo obedecendo a Ele. Parece até mesmo contraditório, mas muitas pessoas, elas se intitulam cristãs, mas na prática elas não vivem a vontade de Jesus. E ser cristão é ser discípulo do Senhor Jesus, é seguir os ensinamentos dele, é implantar na sua vida todos os ensinamentos que Jesus trouxe na palavra. Então algumas pessoas são cristãs, mas só de nome, de título. Elas não se dispõem a viver a vontade de Deus, elas não praticam aquilo que Jesus ensinou. E nesse caso, essas pessoas estão se enganando, elas estão equivocadas, elas estão vivendo de aparência. São pessoas que de repente têm algumas práticas religiosas que se percebe observando na vida delas, mas na essência elas não têm uma transformação realizada pelo nosso Senhor Jesus. Porque para ser salvo e literalmente ser um servo de Deus,
conseguir viver a vontade de Deus, nós precisamos de uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus deixou isso bem claro quando ele disse para um religioso chamado Nicodemos, que para ser salvo, precisa nascer de novo, ser uma nova criatura, um novo ser. E esse novo nascimento é realizado por uma ação do Espírito Santo na vida do ser humano. E quando o ser humano recebe essa ação do Espírito Santo, ele precisa então, cada vez mais aprender a vontade de Deus, meditar sobre a vontade de Deus, refletir sobre a vontade de Deus, para que ele possa praticar a vontade de Deus, porque a partir desse novo nascimento, ele tem condições sim, capacitado pelo Espírito Santo, de viver a vontade de Deus, de praticar a vontade de Deus, e literalmente ser um salvo. Então o novo nascimento acontece quando você crê de todo o coração que Jesus morreu no seu lugar. Você se dispõe a viver a vontade dele, você se dispõe a aplicar na sua vida o que você aprende a respeito dele e a respeito do relacionamento do ser humano com Deus. Quando você tem um novo nascimento, você precisa então aprender os ensinamentos da palavra de Deus. E é o que nós estamos falando aqui nas quintas-feiras. E nesse momento, nós vamos mostrar para vocês duas situações que Jesus protesta contra elas, e elas não devem fazer parte, ou devemos, diante dessas situações, tirar duas lições, que essas lições nos instruem a viver a vontade do Senhor. No texto que nós lemos, a primeira lição foi aquela da causa e efeito. Quando Jesus fala aqui no versículo 1, versículo 2, e depois numa parte mais à frente, que nós não lemos, lá no versículo 12, quando Jesus fala a respeito da causa e do efeito, quando ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Disse mais, porque com o juízo ou com o critério que você julga, os mesmos critérios que você julga alguém, são os critérios que serão usados para julgar você. Então nós partimos de um princípio de que ser transformado, nascer de novo, ser uma nova criatura e ser servo de Deus, pressupõe como resultado a harmonia, união entre todos os cristãos. O cristão tem como regra e padrão de vida o amor, não só como um título, mas na prática. Só que nós mesmos aceitando Jesus e com um coração sincero, há a possibilidade de nós falharmos ainda na nossa caminhada de fé e magoarmos o irmão, magoarmos alguém, cometemos alguma falha. Porque a nossa perfeição, ela vem através da fé. E no processo de praticar a justiça, que é viver a santificação, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos imaginar a seguinte situação: alguém que aceitou Jesus de coração, quer fazer a vontade de Deus, vive aprendendo a vontade de Deus no estudo da palavra, tem auxílio do Espírito Santo para conseguir cumprir a palavra, mas um dado momento a pessoa viveu ou está diante de uma situação adversa, que ela deixou de vigiar um pouquinho, que ela está um pouquinho fragilizada espiritualmente, porque ela diminuiu a oração, diminuiu o seu culto, diminuiu a sua comunhão com Deus, e ela erra. E quando ela erra, além e principalmente, e antes de tudo, pecou contra Deus, ela também pode gerar alguma consequência na vida pelo seu erro, pelo seu pecado. Ela pode, com o seu erro, ter magoado alguém, fragilizado alguém, prejudicado alguém. Antes de qualquer coisa, ela pecou contra Deus. E aí todas as pessoas que vivem como cristãos, olham para aquela pessoa que cometeu o erro e começa a julgar aquela pessoa. Julgar no sentido de condená-la. Condená-la como sendo uma pessoa má, como sendo uma pessoa que não é digna mais
de perdão, como sendo uma pessoa que merece o sofrimento, para ela pagar com o sofrimento o que ela cometeu de erro. Nós começamos, o coração humano começa a desejar e de uma certa forma agir, para que a pessoa condene a outra, porque a outra cometeu um certo erro. Então nesse caso, Jesus está dizendo, não julgueis, ou seja, não é dado aos servos do Senhor Jesus direito de condenar ninguém, absolutamente ninguém, porque a pessoa cometeu uma falha, um erro ou tropeçou na fé. Nós não temos esse direito, porque todos nós somos servos e conservos uns dos outros. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Só Ele pode julgar alguém. Só Ele pode julgar os servos dEle e dar um veredito, atribuir uma disciplina, uma consequência, dizer se será ou não mais merecedor de salvação. Só Jesus pode fazer isso. Nós não podemos condenar ninguém nesse sentido. A nossa atitude para com a pessoa que erra é uma atitude de condenar o erro, não condenar a pessoa porque cometeu o erro. Tem uma diferença. Condenar o erro, condenar a atitude errada, é você ter segurança no seu coração, no seu íntimo, de que aquela atitude não deve ser praticada por ninguém, nem muito menos por você. Você não cogita em cometer a mesma atitude que a pessoa cometeu e que você tem conhecimento que aquilo é errado. Você condena o erro, não a pessoa que cometeu o erro. A pessoa que cometeu o erro, você olha para ela como sendo alguém que até certo ponto pode ser ajudada, orientada a reverter as consequências do erro que ela cometeu. Porque toda pessoa quando peca, quando erra, gera consequências. Os pecados trazem consequências, o pecado traz a morte. É como se fosse o apertar de um interruptor de energia. Eu procuro aqui com os olhos um interruptor aqui no imóvel para tentar, ali, nós temos alguns ali, o próximo ao bebedouro. É o mesmo que eu pedi a nossa irmã obreira para ir lá e apertar o interruptor, as nossas luzes vão automaticamente se apagar. O pecado, ele traz consequências, ele traz a morte consigo, ele traz a dor, ele traz a decepção. Então toda pessoa que comete qualquer erro, qualquer pecado, automaticamente já vem a consequência sobre ela com aquele erro que ela cometeu. E a maior consequência é o desligamento de Deus. Só que se aquela pessoa é orientada por você a se arrepender, pedir para Jesus perdoar, e ela conseguir fazer essa atitude de se arrepender do seu erro, pedir o perdão para Cristo, Jesus vai, você consegue ouvir? Estalar dos meus dedos? Automaticamente perdoar ela, se ela estiver sendo sincera. Jesus vai perdoar ela. Ela ainda continuará sendo alguém que Jesus derramou o sangue por ela, para trazer salvação para ela, para que ela possa ser salva. Mas ela não pecou, ela não errou, sim, mas ela seguiu, entre aspas, o protocolo. Ela se arrependeu do seu erro e pediu para Jesus perdoar, com o compromisso de não cometer mais o erro. Como eu disse, a única pessoa que pode condenar os servos do Senhor é o próprio Senhor, é Jesus Cristo. E se Ele está perdoando, como que eu posso julgar alguém que cometeu um erro, que se arrependeu e pediu para Jesus perdoar? Se Jesus perdoou ela, como que eu posso condenar a pessoa? Se eu também vivo nas mesmas condições, sujeitos aos erros. Esse tipo de atitude, irmãos, preserva a unidade da igreja. Mas é importante, atenção, não é tolerar o pecado das pessoas, não é deixar que os erros, os pecados das pessoas
seja tolerável no seu coração ao ponto de você também começar a praticá-los. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, ou que a palavra está ensinando aqui. A palavra está dizendo que com o mesmo critério que você julga o próximo, é os critérios que são utilizados para julgar você. Causa e efeito. Então, se você trata alguém, mesmo que comete erros, com amor, não compactuando, endossando o erro que a pessoa cometeu, mas orientando. Quando é uma pessoa que tem sensibilidade para ouvir, tem disponibilidade de ouvir, aconselha dentro da palavra de Deus, ore por ela, chore junto com ela, mas não é endossando o erro dela, não, condenando o erro, a atitude, não a pessoa. Quando a pessoa tem um coração um pouco mais duro, e o erro dela traz, o pecado traz dureza de coração, provavelmente ela não vai ouvir o seu conselho, ela vai ficar com o coração um pouco mais endurecido. Pois quando vocês tentam ajudar ela, o Espírito Santo está te ajudando, ou está utilizando você para ajudar ela. E se o coração dela está endurecendo por causa dos pecados dela, provavelmente ela não vai te dar ouvido. Mas ela não está dando ouvido a você, ela não está dando ouvido ao Espírito Santo que está usando você. Aí nesse caso, qual é a atitude? Deixar a pessoa, o próprio Deus, continuar trabalhando na vida dela. Se ela permanece com o coração endurecido, ela vai continuar ainda com a sentença que tem do pecado na vida. O pecado traz a morte. Mas se em um determinado momento ela se arrepender, ela volta novamente a ter comunhão com Deus. Mas mesmo que a pessoa ainda continue no seu erro, você continua dizendo, eu não pratico o que ela praticou. E não concordo que essa atitude seja praticada por alguém. Mas ao mesmo tempo você não pode condenar a pessoa dizendo, esse aí não quis ouvir o meu conselho, cometeu erros, cometeu pecado, continua com o coração endurecido, tem que sofrer mesmo. Não é isso a atitude de um cristão. Você não pode julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa, sentenciar aquela pessoa. Porque se você faz dessa forma, como eu disse, está aqui a primeira lição. Esses critérios serão utilizados com você também. Jesus explicou, quem com ferro fere, é a palavra de Deus, com ferro será ferido. Não julgueis, não condene as pessoas, condene as atitudes, condene os erros. Mostre para as pessoas que estão fazendo o que não deve, que aquilo que ela está fazendo é prejudicial para ela. Talvez ela não está percebendo, talvez ela está sendo enganada pelo diabo. O maligno possivelmente, e é claro, é óbvio, está enganando a pessoa, fazendo com que ela aja daquela forma, porque o diabo sabe que ela está cada vez mais se distanciando de Deus, permanecendo naquelas ações, aquelas atitudes. Mostre isso para aquela pessoa, que as atitudes dela está trazendo para ela condenação, sofrimento. Haverá consequências que não serão revertidas. A consequência, o que é revertido é a condenação que o pecado traz, que é a condenação do juízo eterno. Mas as consequências das atitudes seguem uma outra lógica espiritual, regra espiritual, que é aquela que tudo que o homem semeia, o homem colhe. Semeia a semente de uma laranja, não espere em germinar uma mangueira, como o meu pai diz no interior, um pé de manga. A semente da laranja vai produzir uma plantinha que tem o nome de laranjeira. Então tudo que o homem semeia, ele colhe. Com relação ao pecado, se ele se arrepende, Deus perdoa o pecado, colocando a pessoa novamente como sendo salva. As consequências do que ela fez, fica na vida dela.
Se a pessoa comete um homicídio, se arrepende, mas vai ainda cumprir sua sentença na prisão. A pessoa faz alguma coisa acabando com a saúde, usando entorpecente, cigarro, alguma coisa, ela se arrepende, é um pecado? É um pecado. O uso do vício, a prática do vício é pecado. Se arrepende, Deus perdoa, mas as consequências do pulmão fragilizado, as consequências lá no fígado devido ao uso do álcool, fica. Agora, voltando o que nós estávamos mencionando, a primeira lição: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão ou tornarão a medir. Agora preste atenção, irmãos, isso aqui não é só com relação a Deus, é com relação ao próximo. Nós somos instruídos, somos disciplinados, talvez, somos orientados a fazer o bem para aquelas pessoas que também nos fazem o bem, não é assim? Naturalmente, o ser humano, de uma forma geral. É claro que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ir um pouco mais além, fazer o bem até para aqueles que nos fazem o mal. Mas até a sociedade que não teme a Deus, que não vive a vontade de Deus, sabe fazer o bem para aqueles que fazem o bem para eles. É ou não é verdade? É verdade. As pessoas que são amigas umas das outras, que fazem bem umas para as outras, mesmo sem ser cristãs, elas são motivadas a fazer o bem para aqueles que fazem o bem para elas. Quando você recebe um presente no dia do seu aniversário, vou trazer um exemplo. Alguém conhecido te presenteia no dia do seu aniversário. Quando é no aniversário dela, você se sente motivado a retribuir e dar também um presente para aquela pessoa, porque ela também te fez o bem. Isso é natural até entre os ímpios. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quando você não julga as pessoas, não condena as pessoas, naturalmente as pessoas também não te condenarão, não te julgarão. Causa e efeito. Causa e efeito. Se você faz o bem para as pessoas, você está ensinando para as pessoas que você também quer receber o bem, e elas se sentem motivadas em retribuir para você o bem que você já fez para elas. Então não julgue para não ser julgado. Com a mesma forma que você trata as pessoas, você está dizendo para ela: eu quero desse jeitinho que eu quero ser tratado. E elas serão constrangidas, é essa a palavra que eu estava procurando. Elas serão constrangidas a te retribuir também com um bem. É palavra de Deus, irmãos. Mas nós temos aqui mais uma outra lição para nós concluirmos daqui a nossa ministração. No versículo 3 diz: e por que reparas tu num argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Versículo 4: ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Argueiro, irmão, é um cisco. Vamos denominar assim como sendo um cisco, para você compreender. Alguma coisa pequena, que de uma certa forma, quando vai ao seu olho, atrapalha a sua visibilidade, atrapalha você enxergar claramente. E trave seria como se fosse algo realmente grande, enorme, que não só atrapalha caindo no seu olho a sua visibilidade, mas se coloca por completo à sua frente. Algo realmente, eu diria, uma palavra que eu poderia usar, algo que realmente seja absurdo, de grande, que em hipótese alguma você conseguiria com aquilo na sua frente ou no seu olho conseguir enxergar nada.
Então Jesus está dizendo o seguinte: tem pessoas que não conseguem enxergar nada espiritualmente, não conseguem entender o que é certo e o que é errado, ou talvez aprende, mas não pratica. Pessoas que não têm condições nem para elas, porque elas ainda estão com a visão, com a mente tapada, vencida, obscura, no que diz respeito a fazer o que é certo e o que é errado, e estas pessoas querem ajudar a outra a compreender, a entender algo que ela não está conseguindo entender claramente por causa de uma coisinha mínima. O argueiro é um ciscozinho, a trave é algo enorme. Como que alguém, isso é ilógico, como que alguém que não consegue enxergar nada quer ajudar o outro a enxergar alguma coisa mínima? Ou quer dizer: olha, irmão, tem essa coisinha mínima que está atrapalhando você compreender, está atrapalhando você entender a vontade de Deus, está atrapalhando você entender e praticar a vontade de Deus. Ou seja, está havendo um erro na vida do irmão pequeno. Como que você consegue enxergar uma coisinha mínima, pequeno, se tem uma coisa enorme dentro do teu olho? Como que você vai ver uma falhazinha que o irmão não está conseguindo perceber na vida dele, se você está com falhas enormes na sua vida, que te faz estar cego espiritualmente? Jesus usa a palavra hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho. Ou seja, tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, primeiro pratique você. Não é padrão condenarmos o próximo porque nós estamos vendo os errozinhos na vida do próximo. Como que nós podemos dizer: olha, meu irmão, quero te ajudar. Você não está reconhecendo o seu erro, você está cometendo tal erro, tal falha, tal pecado. Ou caçarmos pecados, coisinhas mínimas na vida das pessoas, ou dedicarmos a nossa vida a ficar caçando o erro na vida do próximo, ao invés de olhar para a nossa vida e ver que nós estamos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos entender qual é a essência do amor, nós não conseguimos entender qual é a essência da unidade da igreja. Se eu fosse dar exemplos de tais atitudes, de pessoas que têm trave nos olhos, são pessoas que querem criticar a administração, o pastorado de um ministro da palavra, de um pastor da igreja, sendo que a própria pessoa não faz nada para viver o evangelho na vida dela, e ela quer condenar a atitude do pastor. O pastor não zera da doutrina, o dirigente da igreja não cuida da doutrina, perdão. O pastor não cuida da doutrina, o dirigente da igreja não cuida da doutrina. Mas a pessoa não olha para si própria e vê que é uma pessoa legalista. Ela não consegue ver. Por quê? Porque ela está cega. É uma pessoa que não vive o amor, é uma pessoa que não vive mais a fé, é uma pessoa que faz crítica de todas as ações que são motivadas pela fé, que são ensinadas na palavra de Deus. Então, se você quer ajudar, se nós queremos ajudar alguém a compreender que ela está equivocada, primeiro nós temos que olhar para nós, procurar as nossas falhas e fazer a mudança nas nossas vidas. Como que nós podemos enxergar o ciscozinho, o cisquinho, não sei nem se existe essa palavra no vocabulário português, como que nós queremos enxergar o cisquinho no olho do próximo, se temos uma trave enorme nos nossos olhos? Outra palavra que representa claramente o que nós estamos falando desta lição: como que pode um cego guiar outro cego? A pessoa está cega, precisando de ajuda para movimentar no trânsito. Aí chega o outro e diz: eu vou te ajudar a atravessar a rodovia. E aquela pessoa que se prontifica a ajudar o cego também é cego. Como que pode um cego guiar outro cego? Como que pode você querer condenar o errozinho da vida de alguém se nós vivemos despreocupados com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com a dureza do nosso próprio coração? A palavra de Deus, ela tem que ser recebida como sendo algo para você, para mim. Só depois que eu vou pensar a palavra de Deus como sendo algo que foi para o irmão que está do lado.
Eu preciso pegar a palavra que é pregada para mim. O ensinamento que Deus está falando comigo, me orientando, me direcionando, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Ele quer nos orientar para que nós venhamos viver a vontade dEle, e dessa forma sermos verdadeiros cristãos, para recebermos a salvação e a vida eterna. Chega desse negócio de sermos cristãos legalistas, que tem até o nosso lugar marcado na igreja, que todos os cultos a gente só senta naquela poltrona, só senta naquele lugarzinho, mas na hora da oração nós não conseguimos falar com Jesus com sinceridade, apresentando as nossas falhas, o nosso coração. Chega de ser aquele cristão que tem os dias marcados, que vai na igreja, não falta nenhum dia, mas chega na igreja, não presta atenção na palavra, não presta atenção na mensagem, não tem nenhuma transformação na vida. A palavra que é pregada pelo pregador sempre é direcionada para o irmão do lado e nunca para a própria pessoa. Ela nunca recebe a palavra como Deus falando com ela. Ela vem na igreja querendo que Deus transforma o filho, que Deus muda o filho, mas quando você vai examinar e aconselhar a família, você descobre que é ela a pessoa que causa todos os problemas no lar e na família, e não o filho. Chega de sermos cristãos dessa forma. Vamos ser cristãos vitoriosos, que vai usufruir dos benefícios das promessas de Deus com totalidade na nossa vida. Para isso, abrir o nosso coração para Jesus, se dispor a viver a vontade dEle, a praticar aquilo que nós aprendemos, para que com a nossa vida transformada, nós venhamos sim conseguir ver o cisquinho no olho do irmão e ajudar o irmão, ajudar o próximo. Vamos tirar a trave do nosso olho, para depois nós conseguirmos ajudar alguém. Deus está falando conosco nessa manhã. Você que está aqui presente, os nossos internautas, você que está nos ouvindo, nos visualizando nesse vídeo agora, Deus está falando com você. Muda as suas atitudes, as suas ações, abra o teu coração para Jesus Cristo. Se dispõe a aprender e a viver a vontade de Deus, para você usufruir, para você sentir, para você ter as experiências inéditas com Deus, algo novo, o sobrenatural de Deus na sua vida. Para isso, o seu coração precisa ser aberto para o Senhor. E eu convido você a fazer isso agora. E como? Através de uma oração. Se coloque de